Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Sindustalk aqui para você e hoje eu tô com um convidado muito especial, nosso parceiro de Sindus com nosso presidente também, não podia deixar de estar aqui com ele, Mário, e o nosso convidado Daniel, para falar sobre a jornada do cliente dentro de uma construtora, que é não vou dizer assim, o cliente tem sempre razão, mas o cliente é a razão da gente estar construindo, né? Então, Daniel, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo ao Sindustalk. Espero que hoje a gente possa conseguir sanar algumas dúvidas e trocar uma ideia que antes de começar já estava muito bacana. Eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ser incrível. Obrigado, Rafael. Obrigado, Mário. É um prazer estar aqui nesse nosso Sindustalk. Eu já estou nessa peleja aqui há bastante tempo. Estou dentro do Sindus desde que eu me entendo por gente. E é um prazer estar aqui dentro dessa iniciativa tão legal, né? Principalmente falando aqui para o jovem, né? Seja o jovem empresário, seja o jovem engenheiro, alguém que está realmente querendo adentrar a esse mercado de engenharia e construção civil, que é tão grande, né? Um grande gerador de emprego, não só na nossa cidade, no nosso estado, mas principalmente no Brasil. Então é um prazer estar aqui para ver se a gente troca aqui algumas informações. Daniel, vamos aproveitar essa fala dele, né? Diz que está no Sindus Esconder, que se conhece por gente. Então vamos pegar... Vamos descobrir quando é que ele se conheceu por gente, né? Exatamente. Quando o Daniel Simões começou a se conhecer por gente, a história do Daniel Simões, a história um pouquinho até mesmo da J. Simões, né? Se puder falar um pouquinho pra gente aqui. Com certeza todo mundo está super interessado. Pronto. Sou o Daniel Simões, Daniel Torres Simões, né? Esposo da Flávia, pai do Henrique e da Alice, minhas duas melhores obras. Olha né? aí. Obra a gente não faz só fora de casa, não. Dentro de casa são as mais também, importantes. Exatamente. Já estou aí na J. Simões, eu acho que há quase 20 anos. Vou fazer as contas aqui, sim. Eu sou economista de formação, né? Entrei na J. Simões meio que, não vou dizer que por acaso, né? Meu primeiro contato com a J. Simões foi quando eu estava com as notas meia baixa do colégio. Quando eu digo meia baixa, é tipo 7, né? Meus pais sempre foram muito exigentes com o estudo lá em casa. E eu lembro que, acho que com 13, 14 anos, eu fiz meu primeiro estágio. Que por coincidência, né, com o Damião e o Franzé. O Damião, nosso chefe do setor pessoal, que está até hoje lá. E o Franzé, que hoje é engenheiro, né? Isso. E já vai, acho que na segunda ou terceira obra, né? Já tem uma história com a gente muito longa. E aí, só voltando para minha história, depois desse estágio, né? Eu fui morar uma época nos Estados Unidos, aquele intercâmbio, colégio interno e tal. E quando eu voltei, eu prestei vestibular para engenharia. Passei, né? Comecei a trabalhar na construção e um belo dia, só para resumir a história, essa história eu já contei várias vezes, meu pai também, estava no meio de uma aula de topografia, baixo sol quente, lá no Unifor. Digo, rapaz, esse negócio aqui não é para mim, não. Ali nos blocos. Né? Aqueles ali. Era massa aquela aula. E aí cheguei em casa, disse, pai, precisamos conversar. Aí ele disse, que idade? Cara, esse era um outro grande problema. Eu entrei na faculdade, acho que com 16 para 17 anos. Eu entrei muito cedo. E aí, acho que eu estava no segundo ano já, quase indo pro terceiro, já tinha passado aquela parte de cálculo e tal. Aquela parte é ótima. Pois é, maravilhosa. É ótimo. Mecânica dos fluidos. É massa. É ótimo. É tanto que você faz só uma vez na vida e pronto. E o pior que é. Enfim. Aí tinha passado, eu sempre fui muito estudioso. E aí eu tinha começado já naquele negócio de não estar gostando muito da engenharia, eu comecei a ler. Eu sempre gostei muito de ler. E eu começando a ler sobre investimento, sobre aquele pai rico, pai pobre, não sei o que e tal, e começando a abrir minha cabeça para outras coisas. Cheguei disse, pai, não é para mim, não gostei. O que você está querendo fazer? Eu digo, rapaz, é economia. E na época eu estava estagiando, eu estava na época estagiando na obra do Iguatemi, que a gente estava fazendo o edifício garagem lá do shopping. É verdade. E aí meu pai disse, beleza, eu não quero engenharia não, então vamos atrás de alguma coisa que seja a sua cara. Ou seja, no mesmo dia ele aprovou a minha série de engenharia, mas também me demitiu, né? Já que você não quer, você não quer, tchau. Vamos ver outro canto pra você. Exatamente. E aí, acho que no mesmo semestre eu passei para economia, comecei a faculdade e fui trabalhar no mercado financeiro. Trabalhei em factoring, banco, cartão de crédito e financeira.
No final da minha graduação, eu já estava no mercado, já estava na última fase, estava em cartão de crédito. E aí, por coincidência, tinha saído um controle financeiro da J. Simões. Meu pai chegou para mim, eu já tinha me inscrito em fazer um MBA de finanças, tinha feito uns cursos de viabilidade econômico-financeira e eu comecei a... Rapaz, tem alguma coisa aqui que não é engenharia. Porque muita gente, e até falar aqui, a gente fala muito de engenharia e construção civil e todo mundo acha que é só tijolo, cimento, concreto e aço, né? Se fosse. Né? Todo mundo acha que esse mercado é só construção. E é um mercado muito maior do que isso, né? Você tem que ser... Eu digo muito que é um mercado multitask. Você não precisa ser especialista em muita coisa, mas você precisa ser generalista em muita coisa. Né? Você precisa entender um pouco de cada área. Aí nessa época, meu pai me chamou. Vamos fazer um tentar. Bora. Tinha feito esses cursos de viabilidade econômica, né? E entrei na parte financeira. Quando eu entrei na parte financeira, aquele negócio que a gente estava conversando antes, né? A teoria é linda, né? Teoria é linda. Tudo. Uma planilha de Excel, você bota o que botar e vai dar certo. Pois é. E aí eu saí da faculdade de economia, balanços lindos, VPL, fluxo de caixa, as coisas mais... Poxa dinheiro vida. Entrando. Não, eu digo assim, estudo de caso, o próprio MBA, você pegava, sei lá... e analisar o balanço de uma grande empresa de capital aberto e tal. Quando você chega para a realidade, que você vai para o financeiro de uma construtora, principalmente, eu digo muito que eu e minha irmã, né? A construção civil, principalmente a incorporação imobiliária, ela é uma operação talvez muito mais financeira do que muito empresa financeira. Né? Com certeza. Porque é uma eterna gestão de fluxo de caixa. Né? Então, é um negócio que às vezes depende muito mais, talvez, de um economista do que muitas vezes do engenheiro, porque é gestão de caixa. E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar. E aí a gente começou a implantar algumas coisas que a empresa ainda estava... As outras já tinham bastante tempo de mercado, mas a nossa experiência em incorporação era de aproximadamente, na época, uns 10 anos. Né? A gente nunca tinha feito uma permuta, a gente nunca tinha feito um financiamento à produção, não existia financiamento bancário de cliente, balanço era meramente fiscal. E aí eu chego nessa... Não tinha RP, não tinha sistema, ou seja, uma coisa muito naquele... Planilha de Excel, ali, organizado, papel, manda pra contabilidade, os caras resolvem. Literalmente. Então, eu disse, rapaz, tem muita coisa a ser feita, né? E aí, nessa época, a gente começou um processo de, vamos dizer assim, eu não posso nem chamar de profissionalização, mas de adequação da empresa ao mercado, né? Uhum. Foi quando a gente contratou o nosso RP, começamos a criar procedimentos, começamos a criar sala técnica, que a gente não tinha. Começamos a criar um setor de atendimento ao cliente. Começamos a fazer as primeiras operações de financiamento, não só para a produção, mas para o cliente. Né? O comercial não existia, era basicamente um funcionário passando tabela. Então o mercado era outro. Isso eu estou falando em 2005, aproximadamente. E aí porque eu me formei acho que em 2000, mais ou menos isso aí. E aí eu comecei esse trabalho lá no financeiro, né? Comecei a estruturar e tal, comecei a ter minhas primeiras experiências, vamos dizer assim, na incorporação, que é a minha... Comecei a entender de viabilidade, comecei a entender de fluxo de caixa, comecei a entender como é que o negócio vamos dizer assim, da obra para trás. E em 2008, eu tomei uma decisão de fazer um MBA fora. Passei acho que quase um ano em São Paulo, acho que uns 9 meses em São Paulo, estudando na época para poder fazer o teste de admissão para as grandes faculdades americanas. E aí, para minha surpresa, a gente estava com um empreendimento que aí, assim, eu tinha instigado, vamos fazer nosso empreendimento financiado pelo Bradesco na época e tal, 446 apartamentos. E aí, no meio desse processo, eu vou para São Paulo, deixei tudo organizadozinho lá, fui para São Paulo e tal. No meio da minha estada em São Paulo, a gente ia fazer o lançamento, eu voltei. A gente lançou o empreendimento no dia da quebra do Lehman Brothers. Bacana. Muito bom. Bacaníssimo. Muito bom. E ainda mais assim, meu primeiro financiamento com o banco. Aí vai dar tudo certo. Aí o primo mais velho dele quebra. Legal, tá massa. Só para te dar um dado, a gente fez na véspera um lançamento lá, chamava 4 estações de empreendimento. A gente fez o lançamento, a gente tinha feito um stand de 400 metros quadrados, 2 apartamentos decorados. Era um empreendimento gigante.
A gente tinha acabado de sair das casas de condomínio nas dunas, a gente tinha feito bem uns 6, sei lá, empreendimentos, e fomos sair de condomínio de casa para fazer um mega empreendimento na Messejana. E aí a gente tinha um decorado lá de 400 metros quadrados, 2 decorados. A gente fez foi um lançamento com o show do Valdões, deu 800 e tantos corretores. No dia seguinte, quebra o Lehman Brothers, né? E eu lembro demais que a gente tinha contratado uma mídia na Rede Globo e era assim... Para valores da época, uns 500 mil reais. Se você trouxer para hoje aqui, pode quadruplicar. E era assim, Bom Dia Brasil. Pá, o Breno trabalhou comigo, eu lembro demais dessa história. E depois que você assina a API da Globo, não tem Jesus Cristo voltando à Terra que volte atrás. Eles nem cancelam. Eu já juntei as peças aqui na minha cabeça. Aí a gente tinha um anúncio no Bom Dia Brasil. Aí era assim... A Miriam Leitão falando, não compre imóvel, não faça dívida a longo prazo, o mundo quebrou, não sei o que, papapá. Vamos para o intervalo. 4 estações, mais um empreendimento J. Simões Engenharia. Rapaz, eu lembro que deu um desespero. Assim, enfim, resumo da obra, a gente vendeu 30% do empreendimento, mas em questão de semanas já tinha caído para 15, ou seja... A galera já tinha voltado. A gente não sabia nem o que era. A gente nem sabia o que era de extrato. E aí começou. Aí a gente, peraí, abortamos o empreendimento, transformamos o empreendimento no Buena Vista, que era 256 unidades, aí também ainda grande. E aí fizemos o nosso primeiro empreendimento com financiamento. A prova de fogo, né? A prova de fogo, total. Um negócio loucura. Começa logo na porrada, né? Maravilha. Aí fizemos o primeiro. Aí foi quando eu comecei a pegar gosto. Aí desisti por conta dessa história. Acabei não indo para os Estados Unidos, né? Um tava acabando mesmo. Aí voltei para Fortaleza. E aí eu fui tocar. E aí depois desse negócio a gente faz a primeira, aprende alguma coisa. Aí depois lançamos Jardim Europa, depois Alta Vista, depois Duoville e tal. E aí você vai naquela curva de aprendizado que você acaba tendo o feeling do negócio. O feeling do negócio. E aí, depois de um tempo, você já começa a entender de mercado imobiliário, quais são as zonas, o que é que vende, o que é que não vende, qual o bairro, qual o produto para tal bairro e etc e tal. E aí nessa peleja aí a gente vem mais ou menos acho que vai fazer... tá com 37 anos, ou seja, a gente tá aí... Beirando os 40 anos. Aí chegou no J-Smart, que é o... digamos assim, o... Mas não vamos adiantar as coisas ainda não, né, Rafa? O J-Smart tem uma história longa pra caramba. Mas agora toda a história que tu falou aí, Daniel, culminou ali num ponto, né, da bolha, né, daquele momento ali que eu acho que eu não passei exatamente, né? Eu comecei a estagiar na área mesmo em 2009, né? Que foi com o advento aí da criação do Minha Casa Minha Vida, né? Então eu já fui logo para habitação de interesse social e desde essa época eu estou trabalhando nessa área. Mas tu pegou o antes e o depois da bolha, né? E além disso, teve também a primeira fase que tu disse aqui no podcast, desde se entende por gente, já está dentro do Sinduscom. Então tu viu também como isso afetou não só o mercado, né, que são os clientes que a gente vai falar agora, né, mas também tu viu como ali a J. Simões foi afetada por isso, todos os outros construtores do mercado foram afetados por isso, né, e aquilo ali com certeza entrou, né, na tua formação ali de caráter, né, imobiliário, né, caráter ali do empreendedor, e faz hoje o Daniel que a gente está aqui vendo. Mas o que eu fiquei muito intrigado cara, tu saiu da engenharia, foi para economia, né? Cara, quando o concreto entra bem aqui, ó, ele não sai mais não. Não, aí voltou. Ele volta. Para a construção. Volta. Só que ele não voltou nem para a parte de engenharia técnica propriamente dita, mas voltou começando com análise dos números. Ele voltou para a operação. Para depois entender isso como macro, para fazer um desenvolvimento de produto. Porque quando eu voltei em 2009, né, na época do Lehman Brothers e tal, eu já tinha transferido a parte financeira para minha irmã. Quando eu voltei em 2009, eu já assumi o comercial. Mas era um comercial, tipo assim, trazendo para
nomenclaturas de hoje, né? Eu era diretor comercial, mas eu já tinha começado a ser um diretor de incorporações. Hoje, por exemplo, eu sou mais diretor de incorporações do que diretor comercial. Isso com o tempo vai mudando. Só para você ter uma ideia, né? Eu faço 40 anos próximo ano. E eu já assim, de cabeça, eu conto umas 6 crises que eu já passei na JC Simões. Eu digo crise não de empresa, mas crise crise altos e baixos do mercado. Altos e baixos do mercado. Então imagina, olha, se eu tô lá há 18 anos, você fez o conta aí, a empresa de 37, imagina o que já passou a empresa que está chegando aos 40 anos, né? E esse é o grande problema de todo mundo que quer empreender. Todo mundo acha, toda empresa é fácil, que tudo é tudo maravilhoso, que nunca vai ter crise, que aquilo ali só está acontecendo com você, que o jardim, o grama do vizinho é sempre mais verde. E quando acontecer é só uma vez. Assim, o que eu falo muito para minha equipe é o seguinte: a gente precisa não é evitar a crise, é tentar antecipar os momentos dela. Porque tipo assim, eu tenho certeza absoluta, nós estamos em 2023, tenho certeza que daqui para 2025 nós vamos ter alguma crise. Ela pode ser grande, ela pode ser pequena, mas ela vai existir. Em algum momento, seja crise econômica, política, de confiança, de credibilidade, é cíclico, vai acontecer. E o grande desafio da construção civil, mercado imobiliário, é você tentar fazer movimentos anticíclicos, né? E aí talvez a minha formação como economista, talvez nessa hora até engraçado, porque talvez eu consiga estar muito mais preparado para fazer esse tipo de atitude estratégica do que se eu não tivesse desistido na bendita da aula de topografia. Ou aula de topografia bem feita. Exatamente. Traumatizou o menino. Foi, total. E aí a gente fala muito desses altos e baixos e como é que esse cliente, na hora que ele entra, que diferente de, eu acho que talvez qualquer outro setor, não me vem na cabeça nenhum setor que o teu cliente ele passa tanto tempo no teu guarda-chuva. A gente tem loja, o cara entra, se for um homem, 5 minutos está resolvido. Se for uma mulher, meia hora, aumenta um pouquinho e tal, mas é o tempo máximo talvez que a pessoa vai ali para fazer uma aquisição. Na construtora, cara, a depender, 5 anos o cara fica contigo. É o que a gente tava brincando aqui no começo, né? Antes de começar, né? A jornada do cliente da construção civil dura mais do que muito casamento. Exatamente. Porque é uma jornada que ela, muitas vezes, ela começa... Vamos aqui fazer aqui um resumão, né? Primeiro que o ciclo, né, do próprio mercado é muito longo. Vamos aqui num cenário otimista, vai. E aí 36 meses de obra. Não, calma, engenheiro. Vamos trazer aqui, vamos trazer... Comprar terrenos. Daí tu já tá botando tijolo, cara. Tem muita coisa antes disso aí, cara. É porque é o seguinte, viu? O engenheiro, muitas vezes, ele já recebe o negócio pronto, ele acha que ele vai começar. Eu tava até conversando com um amigo meu, eu disse assim, rapaz, hoje em dia, esse é o meu maior problema, é que eu me sinto técnico de futebol nas eliminatórias. O meu trabalho é classificar o time para a Copa do Mundo. E eu preciso contratar um atacante para poder fazer gol na final. Só que o meu trabalho hoje é fazer eliminatórias. Por que eu digo eliminatórias? Você falou 36 meses. Isso é só a obra, né? Assim, eu falei 36 meses, o pessoal tem uma noção do tempo que o cliente vai ficar contigo, porque muitas vezes ele entra no começo. Deixa eu contar. E muitas vezes ele entra antes. Qual o grande X da questão do ciclo do negócio? Hoje, se você comprar um terreno regularizado, todo bonitinho, eu nunca vi nenhum, mas vamos dizer que existisse, você demora... Se alguém tiver, viu, pessoal? Pode me procurar. Procura aqui o pessoal da J. Simões, manda pro pessoal da Correta, leva lá no Sinduscom, eu garanto pra você, eu dou 1 mês, tá vendido. Um mês? E aí, se tiver perfeito, cara, a gente compra hoje. Dia. Então pronto, Então diminuiu pra 1 dia. 1 dia. Show. Tá? Então vamos lá. Você chega um terreno. Galera, eu vou desenhar aqui, à medida que ele for falando, aí depois a gente mostra aqui a curva, o ciclo total. Aqui. Chegou um terreno. Vamos ligar caminho de osso. Vamos dizer que seja, para fazer um terreno, um empreendimento grande, vamos pensar 3 lotes, vai. 3 lotes, não é nem grande, nem pequeno, 3 lotes, terrenos de 2.000 metros, né? Se bem que 2.000 metros hoje é quase 4, mas enfim, vamos fazer uma conta Vamos botar... Aí você compra aí resolve o inventário do segundo... é verdade, é porque não é só né? São 3. Resolve o inventário do segundo. Aí tem uma desapropriação do terceiro. Não tô nem indo pra esse negócio todo, não.
No terceiro tem um probleminha ali da família, que um irmão tá brigando com o outro. Quase tá com muito existe, problema, né? Não existe. Fala logo o prazo aí, dessa parte. Você compra os 3 terrenos, ou permuta, enfim, aí começa a demolição, aí a verba demolição. Não. Deixa eu só terminar. Só o processo da regularização aí, dá quanto? Pode ser um mês, pode ser 10 anos. Aí, mas vamos falar... Vamos botar 6 meses. Não, um ano. Um ano, pronto. Um ano fácil. Um ano de regulação. Um ano pro terreno tá ok. Pra terreno tá ok. Aí depois você vai demolir, averbar a demolição, unificar. Em paralelo, aprovar projeto, vai. Desenvolve projeto, faz viabilidade, não sei o que, papapá. 8 meses. Estou pronto para dar a entrada no registro de incorporação. Dar a entrada. A novela começa aí. A novela começa aí. Porque o que muita gente fala, eu sou diretor de incorporação do Sinduscom, todo mundo diz assim, tirar a incorporação é muito difícil. O problema não é tirar a incorporação, é você regularizar o terreno para que ele esteja apto. À incorporação. Não é a incorporação que era o problema. O problema foi esse 1 ano, às vezes 2 anos, para regularizar. Olha, eu tenho um terreno no Cambeba que a gente já vai com 8 anos. E quando eu comprei ele estava bonitinho, mas são 7 matrículas. Eita, aí tem que desmembrar. Retifica, não sei o que, desmembra, selma, vai, volta, não sei o que. Enfim, nessa brincadeirazinha vão de 8. E bota aí, ó, mudança de legislação. Essa brincadeira, o dono do terreno morre, aí fica pro inventário. Não, isso aí é normal. Eu tô dizendo assim, bota uma mudança de legislação que, vamos supor... Mudança de plano diretor. Às vezes, inviabiliza a tua construção. Rapaz, eu tô com um terreno de Nunes Torres, que eu tô desde 2020, discutindo com o Comar qual é a altura correta. O Comar chegou a reduzir meu prédio de 19 para 15 pavimentos, eu vou ter que fazer ele com 15. 16, na verdade. Enfim. Mas vamos... Regularização um ano. Se a gente não evoluir aqui, a galera vai desistir da faculdade de engenharia antes mesmo de entrar. Calma. O tema é jornada do cliente. A gente tá tentando chegar nesse ponto. Tô tentando chegar nesse ponto. Mas vai dar certo, vai dar certo. Aí regulariza, incorpora, tá tudo pronto para lançar. Aí vamos lançar. Incorporação, colocar 3 meses aqui. Se tiver só tudo regularizado. 1 ano regularização, 3 meses de incorporação. Tipo assim, vai de 1 ano e meio a 2 anos para você tá pronto para poder lançar. Para lançar um prédio. 6 meses de incorporação. Pode 2 anos. Cara, a regra já era 2 anos. Dificilmente você consegue sair antes de 1 ano. Então bota aí 1 ano e meio aqui e 6 meses aqui, vai. E aí o que acontece? Aí você vai fazer o seu primeiro contato com o cliente, que é quando? Pré-lançamento ou lançamento, etc. Lançar para corretor. Não vou nem falar aqui de stand de vendas, etc e tal, marketing e tal. E aí quando você faz o primeiro lançamento, começa a gerar os primeiros leads, se for uma house, se for trabalho com as imobiliárias e tal. E aí chegou o cliente. J. Simões, tem house hoje? Temos house hoje. Acho, inclusive, que house hoje... o pessoal fala, house é um mal necessário. House hoje é o melhor termômetro que uma construtora pode ter. Verdade. Porque a gente consegue sentir na pele a dor do parceiro. A dor da imobiliária. Porque às vezes você... Quando a gente não tinha house, eu cobrava sem estar na pele. Hoje para eu cobrar um parceiro, eu tô sentindo na pele. É muito engraçado, às vezes, que quando a gente tem um mês muito bom de vendas, o mercado inteiro vendeu. O mercado é muito cíclico, né? Então, ele é muito... É interessante tu só dar uma explicada pro pessoal o que é o house. House tem muita gente que não conhece. House é literalmente uma pequena imobiliária, dificilmente ela é uma grande imobiliária. É uma pequena imobiliária que trabalha para a construtora. Então, são corretores que a gente contrata, que tem sistemas, etc. Eu brinco muitas vezes que a incorporadora hoje ela é construtora, incorporadora e até imobiliária. Muitas vezes banco, né? E um série de outros. É verdade. Correspondente bancário. A gente até constrói. No momento que você fica com o pró-soluto. A gente até constrói. No momento que você fica com o pró-soluto para receber do cliente ali, você Mas vamos lá. banco. O pró-soluto que diz é o careca? Sabe o que é careca, não? Qual careca? Careca quando Qual deles? Não conhece o careca? O careca é quando você entrega uma obra que faz um pró-soluto, o cliente não tem o crédito. Tem esse negócio. O cliente não tem o crédito inteiro para poder financiar, aí tu precisa fazer um careca, que é um financiamento a descoberto. Porque você não tem mais a garantia do imóvel e às vezes é obrigado a fazer um financiamento sem garantia. É o careca. Lançou empreendimento, primeiros clientes, aí começa a depender do perfil. Pronto, aí tem um pré-lançamento. Pré-lançamento, quanto tempo? De pré. 6 meses. Se tudo der certo, 6 meses. Lançamento. Mais os outros 6 meses, né? Ou seja, em média, a gente passa 12 meses para iniciar uma obra, que é quando você tem efetivamente a
a concretização de uma demanda mínima, a concretização de que um empreendimento ele é viável. Porque muitas vezes... Só explicar também o que é demanda mínima. Demanda mínima é principalmente se você for financiar com a Caixa, mas eu não digo a demanda mínima não é nem uma coisa exclusiva de Caixa. Às vezes a demanda mínima pode ser um parâmetro mínimo de um banco que você tem de parceiro ou da própria empresa. Nós trabalhamos hoje com uma regra que se eu não tiver 35% a 40% de venda de um empreendimento no primeiro ano, ele não é mais viável. O que eu digo ele não é mais viável? Porque às vezes o produto está certo no local certo, pelo preço certo. Mas no momento errado. O time errado. Às vezes o time é mais importante do que tudo. Tem um probleminha aqui. Eu levo 6 meses para fazer minha incorporação. Vamos dizer que no final do 6º mês eu consigo finalizar minha incorporação. Pronto. Nesse ponto, a partir do registro da incorporação, eu tenho 6 meses para anular. A lei diz que você tem 6 meses para anular. Então eu só posso anular ela depois do período de pré-venda, que a gente colocou 6 meses. Exatamente. Então o de lançamento, entrou o lançamento já já está valendo, não posso desistir, basicamente. Teoricamente não. O que acontece muitas vezes é que você tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque você pode estar com um produto espetacular, uma qualificação legal, mas um timing errado. Isso aconteceu ano passado com a gente. Nós lançamos um empreendimento em 2022 que não deu certo. A gente não teve demanda mínima. Não digo nem pelo banco. A gente decidiu não dar continuidade ao empreendimento porque ele não atingiu... aqueles indicadores mínimos. Mas, obviamente, a gente estava no ano de eleição, extremamente polarizado, super complicado, 2022. Aí tem outra coisinha. Você pega a lança... Ou seja, a gente fez tudo certo. O momento tem que dar uma ré para acelerar de novo. Aí você fez tudo certo, tudo tranquilo. Aí você começa uma pandemia. Vamos dizer que a pandemia tivesse durado fala pandemia. Vamos falar de coisa boa, que a gente vamos fazer o seguinte. Não. Vamos terminar. Aqui é a jornada do cliente. A gente não conseguiu nem pegar o cliente ainda. Não, mas aí chega lá o empreendimento da J. Simões, a gente coloca um preço de venda ali de 400 mil. Certo. Né? Acontece qualquer coisa... Mudou, né? O valor das coisas, mudou o preço, tal. Tem que ser feita essa reprogramação geral, o preço aumenta, tudo. Então, vamos só terminar isso muita aqui. coisa a pensar. Rapaz, você precisa ter mais fé. Homem de pouca fé. Vamos lá. Depois do lançamento, cara, a gente vai começar... Aí vamos lá. Aí de novo, né? Modelo de negócio e modelo. Porque muitas vezes, quando a gente fala de jornada do cliente, a jornada do cliente ela pode começar... Eu brinco muito o seguinte, eu já vi muita coisa começar certo e terminar errado, mas eu nunca vi algo começar errado e terminar certo. Então, você tem que começar certo. Tem demanda mínima? Assinou financiamento bancário? Vamos começar a obra, beleza. E aí você começa todo aquele relacionamento com o cliente. Se for, por exemplo, um imóvel na planta da Caixa, com demanda mínima, você já começa muitas vezes o relacionamento semi-desgastado. Por quê? Você tem que aprovar o crédito do cliente. Eu diria que 90% dos clientes são leigos, não sabem o que é uma escritura, não sabem o que é um registro, nunca ouviu falar de TBI. Muitos clientes, às vezes, não têm a renda totalmente comprovada no imposto de renda. Aí então, muitas vezes, é como se uma relação, né, já começasse desgastada. Tem umas DR aí no meio do caminho. Exatamente. E aí, ok, deu certo. O cliente assinou lá o financiamento, ou etc e tal. E aí você começa todo aquele processo, né, de construção, onde o cliente ele precisa saber o que ele está comprando. Por exemplo, poucas pessoas conhecem, por exemplo, como funciona a construção civil. Não sabe, por exemplo, o que é um SPE. SPE, para quem não sabe, é uma sociedade de propósito específico. O que é uma sociedade de propósito específico? É uma empresa, né, é uma limitada, muitas vezes, que ela tem um propósito específico de desenvolver aquele empreendimento. Então, por exemplo, no caso do J. Simões, a gente tem uma regra lá que é JS um número. Por exemplo, a gente lançou o J Studios agora. JS 130, 135, 126. Lançamos o 140 agora. J Studios, o J Studios Meirelles. Então, essa empresa, ela tem um CNPJ próprio, ela tem um patrimônio afetado, ou seja, qual a grande vantagem para o cliente? É saber que todo aquele ativo daquela empresa ele está blindado em relação a tudo e qualquer coisa que pode acontecer com a empresa. Então, é para início de conversa, né? É uma segurança a mais que você dá para o cliente. Do cliente saber que tem um projeto de ter comprado um empreendimento. Porque quando a gente está falando de comprar na planta, a gente como construtor, né, incorporador, precisa estar sabendo que às vezes o cara está depositando na nossa conta
A economia da vida dele, talvez. Mas ele está depositando na conta o dinheiro que ele nem tem. Sim. Porque na hora que ele está depositando ali o dinheiro que ele tem e se endividando para poder comprar um apartamento, né? A gente precisa, eu falo isso muito para a equipe, a gente precisa ter muita responsabilidade. Eu digo muita responsabilidade porque a gente está literalmente tratando com o maior compra, o maior sonho que o cliente pode... O maior investimento dele. Investimento da vida dele. 99% dos casos é o maior investimento dele. Obviamente ele vai fazer outros ao longo do tempo, né? Ninguém... para no primeiro. Né? Para no primeiro, mas o que tem? Então esse relacionamento ele precisa começar muito bem. Você precisa ser claro, você precisa explicar documentação, você precisa explicar onde foi que ele entrou, né? Passar informações sobre o andamento das obras, se não tem sistema, disponibilizar insight, etc e tal. Muitas vezes chamar, a gente fez muito isso antes da pandemia, depois da pandemia ficou um pouco mais complicado, mas a gente fazia eventos na obra para poder prestar conta com o cliente, né? A gente não trabalha com imóvel na planta, que eu digo imóvel na planta, vamos dizer assim, o associativo da Caixa, mas a gente sempre faz o trabalho de trazer o cliente para a obra, explicar, personalizar, aí começa a personalização, aí começa e tal, e aí no final, né, muitas vezes vem a época do financiamento bancário. Então a gente passa aí 36 meses construindo a obra para chegar no final e ter um financiamento bancário, se o cara não assinou no começo. O cara assina no final. E aí é outra fase, porque aí é uma fase também difícil, documentação, boa parte dos clientes são leigos, entrega a obra. Uma coisa engraçada é que a gente até mudou a terminologia. A gente hoje fala em conclusão da obra e entrega. Por quê? A conclusão da obra é quando a obra tem habite. Só que às vezes e muitas vezes o processo de averbação de uma obra pode demorar 90 dias. Então eu entreguei a obra no prazo e para muita gente não foi porque demorou 90 dias. O que a gente tem feito? No contrato, habite. No contrato, habite. Mas o cliente com habite ele não se muda, ele precisa do financiamento bancário para poder quitar muitas vezes. O que a gente tem feito? Exatamente para poder... A gente tem antecipado nossas obras em média em 6 meses. Em média, 6 meses, para poder tirar o habite na época correta e estar, no mínimo, 3 meses antes com a averbação. Para poder, de fato, entregar o empreendimento antecipado ou, no mínimo, na data contratada. A J. Simões vai para a 140ª obra, 140 obras. Né? A gente nunca atrasou um dia de obra. Em 140 obras. Meu irmão... Isso é difícil. Essas últimas sempre antecipadas. Essas últimas sempre... Meu irmão, é difícil. É difícil. É difícil. Isso pessoal, até a coisa que o Daniel tá falando é algo muito importante. Porque isso mostra a responsabilidade da J. Simões e outras também, tem outros construtores que seguem esse padrão. Claro que, pessoal, isso aí, a gente tá falando de uma construtora extremamente organizada, que tem um propósito muito bem definido, que o pessoal tá ali todo dia dando sangue mesmo para estar fazendo literalmente o sangue. Exatamente. O suor com certeza. O suor vai. Às vezes o sangue sai junto. Então, é importante você saber de quem você tá comprando o imóvel. Você saber o histórico, você entender como é que funciona aquela construtora, se ela é nova no mercado, se não é. Às vezes não é a idade que vai determinar a qualidade do produto, às vezes não é a idade que ele vai entregar no prazo, porque quando... Teu pai, né? Quando ele começou, na primeira obra dele, ele nunca tinha entregue uma obra. E ele não atrasou a primeira obra. Então não é porque o cara tem 2 obras que ele vai atrasar contigo, mas também não é porque o cara tem 50 obras que ele não vai atrasar contigo, né? Rafael, o problema disso tudo, eu concordo com tudo que você está falando, o problema é o seguinte, nossos ciclos são tão longos, que uma empresa com 10 anos é capaz de ter feito 2 obras. De fato, Né? É um ciclo tão longo que em 10 anos, se você não tomar cuidado, você fez 2 obras. Se a gente pegar aqui um ciclo de 36 meses, se o cara fizer uma obra por vez, em 10 anos ele fez 2 obras. Então, não é que idade seja parâmetro de qualidade, de tradição e etc e tal. Isso. Até porque esse negócio de tradição é uma coisa que entrou muito em desuso. Eu diria que o próprio mercado de construção civil, né, a gente tem empresas muito tradicionais no nosso estado, mas eu vejo que algumas ainda com mentalidades dos anos 80. Que eu digo mentalidades dos anos 80? Até por conta do próprio J-Smart, que foi um momento que nos obrigou a sair um pouco da caixinha, né? E começar a entender
onde é que a gente estava inserido. Por quê? Para muita gente hoje, é óbvio o movimento que a gente está vivendo, né, de redução de tamanho das famílias, das mulheres casarem mais tarde, os homens também, obviamente, do novo perfil da família. Né? Antigamente você tinha a família tradicional brasileira hoje, eu não diria que ela é exceção, mas existem outros arranjos familiares que outrora não eram realidade. Então o mundo mudou muito rapidamente. Você antigamente, só fazendo aqui 2 paralelos engraçados, que a gente fala muito sobre isso. Um apartamento, por exemplo, dos anos 80, você precisava de uma despensa. Todo mundo tinha uma despensa e tal. Mas a cultura da despensa era de uma época de hiperinflação que a galera fazia compras do mês. Né? Hoje você vê uma realidade onde as compras são quase que diárias. Se você for muito organizado. Se você for muito organizado, semanal, mas quase todo dia tem um rap ali chegando. As próprias compras, né? Você comprar eletrônico. Você pode ir lá na loja e tal, mas todo mundo compra pela internet. Né? Então, essa mudança cultural aconteceu muito rápido. E tá atento a essas pequenas mudanças que têm um impacto tão grande no longo prazo, porque olha que loucura, Rafael e Mário. A gente começa a desenvolver um produto que, às vezes, ele demora 2 anos para começar a conversa. Aqui, o ponto. O que a gente viu aqui foi 1 ano e meio de regularização, 6 meses de incorporação, 6 meses pré-lançamento, 6 meses de lançamento, 36 meses de obra. Só isso daqui já dá 6 anos. Bote mais 5 anos de garantia. Mais 5 anos de garantia no pós. 11 então anos. Nós temos 11 anos de relacionamento com o cliente. Então isso daqui, no melhor caso. Isso aí é o percentual de quantos casamentos já? Rapaz, é um bocado. Eu não sei o número atual, mas é muito. É muito. É muito. É muito casamento. Tem muito casamento que eu acho que não chega no lançamento. Viu? Então vamos aqui pensar. Se a gente precisa literalmente pensar 11 anos antes, o meu produto hoje ele tem que estar pensado amanhã. Porque se eu pensar, né, como é que as pessoas vão usar esse produto imobiliário ano passado, eu já estou 11 anos atrasado. Sim, correto. Né? Então o que é que a gente começa a perceber muito? Eu digo que o construtor, o incorporador, ele precisa estar muito mais atento à leitura, por exemplo, de um censo demográfico, muitas vezes, do que estar, obviamente, respeitando as devidas proporções. Mas o incorporador, não estou falando de construtor, às vezes tem que estar muito mais preocupado com os números do censo demográfico do que do cálculo estrutural do próprio projeto. Ou tão importante quanto. Eu diria que mais. Porque a gente tem N formas de resolver a parte de estrutura, é uma matemática exata. Então, assim... É o que a gente estava conversando aqui no começo, né? Às vezes a parte mais exata, a parte mais fácil de controlar é a obra. É a obra. A parte mais fácil de controlar é uma obra. A parte mais difícil de controlar é aquilo que você de fato não controla. Você não controla a velocidade de venda. Você não controla quanto é que é os juros da Caixa Econômica Federal, de um banco privado, de uma Selic, né? De uma mudança comportamental. E aí o que a gente começou a perceber? Ficar de olho nessas mudanças, porque se o ciclo de venda... Se a jornada do cliente ela começa às vezes 11 anos antes, até que esse empreendimento ele ainda tenha garantia, eu tenho que garantir que esse produto, daqui a 11 anos, ainda vai ser um produto adequado. Voltando à história lá da dispensa. A dispensa, muitas vezes, ela foi criada para um momento de hiperinflação, onde todo mundo fazia compra mensal. Hoje você tem o Rappi, você tem o iFood, né? Por exemplo, antigamente, eu lembro que um apartamento que a gente morava na Coronel Olhares tinha um gabinete. Né? Hoje tá o gabinete para trabalho, né? Rapaz, lá era quase uma biblioteca. Eu lembro que tinha umas Barças assim aqui em cima. Eu nunca entendi muito, porque eu era muito criança. A capa vermelha da capa verde. Capa vermelha da Barça. Mas, tipo assim, era o que hoje seria a sala... não sei... A sala do home office. Eu não sei a idade de vocês. Mas vocês lembram, assim... Eu lembro muito assim, no começo dos anos 2000, que todo computador toda casa tinha um canto do computador. Com certeza. A casa tinha um computador e era aquele local, né? Normalmente no quarto dos pais. E se tivesse um gabinete ali? Se tivesse o gabinete, era ali trancado. Né? Dá pra gente comparar uma planta dos anos 80 com a planta de hoje? Era o único canto da casa que tinha aterramento era ali também, no computador. Né? Loucura. E aí o que aconteceu? Hoje, por exemplo, a gente já tá migrando para o movimento dos home office. Isso. E a gente já está migrando para o conceito do coworking. Do compartilhado. Do compartilhado. Dá uma dada aqui para você que me surpreendeu. A gente entregou o J. Marcos José Vilar começo desse ano...
Foi, começo desse ano. Começo desse ano. E aí os primeiros clientes começaram a se mudar e tal. E aí eu conversando com a síndica um dia, sei como é que tá. Porque eu sempre gosto de fazer aquela história Tem da pesquisa. Tem um casal de amigo meu que mora lá. Olha que legal. É. Eu sempre gosto de fazer uma pesquisa pós-ocupação, porque como a gente tem um linha de produção, a gente consegue pegar os insights. Uhum. E um insight muito interessante que a gente recebeu é, de novo, né, a história da jornada do cliente. Mesmo fazendo tudo certo, mesmo entregando antecipadamente, a gente precisa, às vezes, usar os nossos próprios clientes para poder aprender coisas novas e poder desenvolver. O que foi que eu aprendi? O que foi que eu aprendi do J. José Vilar, que já foi o segundo. Né? O primeiro não tinha coworking, né? Olha como as coisas são loucas. Intervalo de 1 ano entre a entrega de um e outro. No primeiro, a gente entregou com lavanderia compartilhada, que já era inovação, nossa senhora, mas não tinha coworking. O que foi que a gente aprendeu no segundo? Primeiro, que a lavanderia compartilhada que a gente pensava de colocar as maquinazinhas lá, primeiro, a utilização é tão grande, Rafael e Mário, que a gente teve que fazer uma parceria com a Omo para poder colocar essas máquinas profissionais. E digo mais, da primeira vez que a gente falou sobre com lavanderia compartilhada, me perguntaram, Adriano, mas quem é que vai lavar roupa fora de casa? Eu já vou lavar a roupa amanhã. Se duvidar, ainda vou lavar hoje. Mas uma coisa engraçada, eu tô falando de um projeto que foi desenvolvido em 2019. Verdade. Nós entregamos em 2021. Certo? O Vicente Leite. O Vicente Leite. Isso. E já entregamos, olha que loucura, já entregamos, abre aspas, não, porque o primeiro a gente entregou com lavanderias normais. Lavanderia normal. Lavanderia normal. Nós já entregamos em 2021. Você foi o primeiro a fechar uma parceria com... Com a Omo. Mas olha que loucura, em 2021 nós entregamos um empreendimento com lavanderia, que já era uma inovação, mas já entregamos o empreendimento, abre aspas, desatualizado. Por quê? A utilização da lavanderia foi tão grande que hoje tem fila. Que não dava para escoar a demanda. Já no José Vilar e nos próximos, a gente não vai mais nem colocar máquina... de lavar roupa. As máquinas tradicionais, a gente vai migrar 100% para as máquinas profissionais pay-per-use. Por quê? Porque primeiro aguentam o tranco. Aguenta, né? O rojão. Aguenta o rojão. Segundo, não tem negócio de divisão de energia, porque eu estou usando sendo um táxi, um outro problema dos condomínios de forma geral, não só os nossos. E outra coisa interessante, o coworking, quando a gente lançou, um corretor grande meu perguntou assim, mas vem cá, quem é que vai trabalhar no coworking? É o cara que é programador? É o cara que é arquiteto. Mas presta atenção, eu tô falando, cara, 2019. É porque a nossa cabeça é um pouquinho mais nova, mas... É porque nós já vivemos uma coisa 2 anos depois. Cara, 2014. Mas eu posso te dizer um negócio? 2000 e... Só te falar um negócio que você talvez não sabe. 2014 não existia Uber. Sim. Foi criado em 2015, se não me engano. 2015 foi 2016. 2014 foi um dia desse, cara, pra mim. 2014, Não existia Uber. 2016 foi pra Alemanha. E esse comportamento de homework, de home office, de trabalho compartilhado, de estudar na biblioteca em vez de estudar em casa, cara, isso é a coisa mais comum lá fora. Biblioteca da universidade é o lugar mais habitado de uma universidade. E não é pra pegar livro, que a gente tem aquela mentalidade de que a biblioteca é o lugar que eu vou pra pegar livro. Não, cara. É literalmente cabines de estudo a rodo. Era tipo, 6, 7 andares, só cabine de estudo. Porque a galera não queria estudar em casa, a galera queria estudar lá no local, onde ele tinha os cursos compartilhados, onde ele tinha acessibilidade, se ele quisesse comprar um refrigerante, ele comprava, se ele quisesse comprar um negócio, ele comprava, não precisava ir no supermercado, não precisava fazer, já tava ali. Então, assim, essa mentalidade, até pra mim, quando eu cheguei aqui, que eu vi, eu falei assim, cara, que massa, velho, a gente já tá indo nesse ritmo. Dividir apartamento é a coisa mais comum do mundo, na Europa, por exemplo. E aqui, a gente agora que tá começando a dividir apartamento. Então, assim, às vezes até a gente olhar um pouco para esses países que estão um pouco mais na frente, ou até mais tecnológicos, digamos assim, pode dar vários insights pra gente, numa forma até de prever aqueles movimentos de mercado, saber, beleza, o que é que o meu cliente do futuro vai procurar de mim. Mas aí, isso daí é uma coisa que a gente tá vendo tá vendo só uma face do negócio. Isso é um dos problemas, isso é uma das coisas. É porque o produto. Se a gente Agora for a gente tem que ver também, pensar, você quer ver uma coisa? O negócio Você quer ver um negócio assustador? Vocês já imaginaram qual vai ser o impacto a longo prazo do trabalho remoto ou híbrido no mercado de salas comerciais? Gigante.
Imagina você tá hoje desenvolvendo um projeto de salas comerciais para lançar, seja onde for. Pode ser aqui, pode ser em Fortaleza, pode ser em qualquer lugar. Como é que eu consigo, literalmente, prever qual é a demanda de espaço? Outra coisa curiosíssima, a legislação de Fortaleza hoje ainda exige uma vaga a cada X metros quadrados para fazer um prédio comercial. Será que os prédios comerciais hoje necessitam dessa quantidade absurda de vagas que a legislação precisa? Você pega grandes prédios comerciais aqui que tem 2, 3 estacionamentos vazios. Você quer ver um dado interessante? E tem estacionamento vazio, é dinheiro jogado fora, né? Total. E a ineficiência e o custo, né? Você vê um negócio doido? Os nossos JSmart, eles têm vagas privativas. Durante muito tempo isso foi um diferencial competitivo. Se você for hoje, tanto no Zé Vilar como no Vicente Leite, você vai ver quase metade do estacionamento vazio. No prédio que eu moro também é surreal. Eu acho que não tem ninguém morando no prédio quando eu vejo no prédio lotado. Eu fui visitar uma vez um prédio em São Paulo, quando a gente estava desenvolvendo o JSmart. Visitei quase todos, né? E aí eu fui visitar um prédio no centro da cidade. Tinha um corretor lá, um asiático, japonês, o cara pedia tudo, né? Aí foi a primeira vez que eu vi as lavanderias da Home, isso foi 2017, 18, sei lá, nem sei. Aí o prédio tinha 322 apartamentos, negócio assim. Gente, viu? É gente. Aí você chegava na zona comum, não vinha ninguém. Aí eu querendo ver tudo. Vamos ver as vagas, como é que são as vagas, porque eu querendo ver como é que eram as vagas, né? Aí eu entrei assim, entregaram esse prédio tem quanto tempo? Isso mais ou menos um ano. Digo, mas... Foi vendido tudo? Mas foi vendido tudo? Não, a gente deve ter aqui uns 20 unidades para vender. Eu digo, mas ninguém se mudou ainda. Eu disse, não, Daniel, o prédio tá 80% ocupado. Eu digo, como é, meu amigo? Cadê a vaga do povo? Como é, amigo? Como é, macho? 80% ocupados? E cara, tava mesmo. A gente pegava os elevadores. Direto, gente descendo. Direto. Parecia umas torres comerciais, acho que eram 6 elevadores sendo subido. E não tinha um. Eu não vou dizer que tinha um carro, mas tinha. Assim. Acho que se tivesse 20%... Teoricamente teria 300 vagas, né? Devia ter uns 60 carros. Das 300 devia ter umas 150 vagas. Das 150 vagas que tava lá, não devia ter 50... Ora, 50 carros. Tinha muito menos que 50 carros. Por que eu tô dizendo isso? Porque se você for analisar, de novo, a história de estar analisando o censo demográfico. Se você for analisar, por exemplo, o que caiu, emissão de CNHs... Porque isso não quer dizer que as pessoas não vão ter carro. Mas as pessoas não estão tirando nem a carteira de motorista. Ou seja, vou fazer 40 anos próximo ano. Eu lembro que com 18 anos o meu sonho era ter o carro. Você chega um menino hoje de 18 anos e fala, não, carro pra quê? É custo. Eu sou mais gastar de Uber. Eu tenho Uber. Eu tenho um motorista. Eu ando de chofer. no Mercedes azul. Né? Cara, e assim, é tão surreal porque, por exemplo... porque eu gosto muito de dados, então eu tava lendo a pesquisa do IBGE. Alguém leu a pesquisa do IBGE? Não, né? Eu sou meio doido mesmo. Fortaleza hoje é a 4ª cidade do país em população, certo? Correto. Mas e se eu te disser que nominalmente nossa população diminuiu? Nós crescemos em ranking, mas nominalmente diminuiu. Como assim? Porque houve uma desconcentração de população no Brasil inteiro. Fortaleza hoje é a 4ª cidade, mas nominalmente, vamos supor, eu não vou dizer o número certo. A gente tinha, 3 milhões 600 e tantos mil habitantes. Hoje a gente tem 3 milhões 580. Assim. Entendi. Tipo, teve um êxodo para municípios da região metropolitana. A questão não é só êxodo, é porque as pessoas têm tido menos filhos. As pessoas têm tido filhos. Assim, é impressionante o movimento. Porque qual o grande X da questão? Se você for para grandes metrópoles, né, cosmopolitas do mundo inteiro, você vai ver, por exemplo, as pessoas casando mais tarde. Cara, vamos longe não. As pessoas hoje têm dado muito mais atenção à vida profissional do que às vezes à vida familiar. Porque a gente brinca que o ciclo imobiliário às vezes é maior que o casamento. Por quê? As pessoas... brinca não, a gente tá falando sério. A gente tá falando sério, não é brincadeira. Você quer ver outra tendência interessante? Por exemplo, a gente vai lançar próximo ano, acho que esse ano a gente lançou o primeiro projeto desenvolvido para idosos. Ou seja, apartamento pensado para idosos, porque a população está envelhecendo. Uhum. Eu acho que a nossa população de idosos ela saiu de 13,3% para 15 alguma coisa % da população. 2% da população, gente, é gente, viu?
Claro. Aí, 2% de 1 milhão. Mas, Daniel, não deixar tu sair daqui, cara, que a gente tá falando de produto. Certo. Vamos falar agora do processo, mais facetas do mesmo processo. A tua forma de tratar o cliente ali, ela mudou nesse tempo? Cara, hoje o que acontece muito é que, por exemplo, se você for analisar de novo o processo de relacionamento, que ele começa no stand de vendas. Eu lembro que eu era criança e jovem, assim, sei lá, meus 15, 17 anos, a gente fez o lançamento do Chartres aqui na Marcos Macedo. E eu lembro que era um stand e tinha sido os primeiros empreendimentos que tinham apartamento decorado no local. Uma ruma de corretor, né? Os folder, uma ruma de folder impresso, tabela 2000 impressa. Quanto? Ixi, não lembro não agora. Do Chartres, começo dos anos 2000. Começo de 2000 foi o primeiro empreendimento da cidade. Não, assim, que eu lembro. Com apartamento decorado. Pelo menos nós fomos os primeiros que a gente fez com apartamento decorado. Então, por exemplo, folder pra caramba, não sei o que, tabela. Todo dia tem que imprimir tabela pra mandar deixar no stand. Você não tinha comercial. Quem administrava o comercial eram as próprias imobiliárias. Então, não tinha financiamento bancário. Cara, assim, eu lembro... Como a gente tá há muito tempo nesse mercado, eu lembro uma vez que a gente foi entregar um prédio, eu era criança também, o pessoal foi fazer a sorteio das vagas. Rapaz, parecia assim, sorteio de bingo. Sim, Hanover. Ganhei! Vaga número 12! Cara, assim, eu lembro que e esse processo ele mudou muito rápido, né? Antigamente, o cliente ele não tinha acesso à informação. Para você ter informação de um imóvel que estava sendo vendido, você tinha que literalmente tirar a bunda da cadeira e ir até um stand de vendas. Eu diria hoje que quase 80% de todas as vendas elas têm início online. Ou seja, a gente meio que se nos obrigamos a virar omnichannel. Ou seja, a gente literalmente precisa estar em todos os canais. E não surpreenda-se que nos próximos 12 a 24 meses a gente vai ter aí ChatGPT se relacionando com o cliente pela gente. E é rápido. Isso eu não tenho dúvida. Esse daí eu boto até menos tempo. Achei 12 meses, acho que vai ser menos que isso. ChatGPT foi o OpenAI. O sistema a atingir 1 milhão de usuários mais rápido na história. Foi, se não me engano, poucas horas. Ou 1 bilhão, um negócio assim. Então isso tudo é relacionamento. Já que daqui a pouco a gente tá falando qual é o... Olha que loucura. Já o ChatGPT vai dizer qual apartamento você tem que comprar. Eu acho que ele já fala isso. Se você der os inputs corretos, ele é capaz de dizer qual é o tipo de apartamento. Exatamente. Pensou, cara, a gente chegar no ponto que o cliente chega lá no ChatGPT... ChatGPT, dado o meu perfil, qual o melhor apartamento pra mim? Mas eu posso te dizer um negócio. O homem vai ser o ser mais fácil de se adaptar. A gente se adapta a tudo, cara. Não, mas porque a mulher da gente não decide tudo. Então, é muito fácil. Homem, ele falou o homem mesmo. O homem, o ser humano. O ser homem. Não é o Homo sapiens. Não. O homem. Quando tu casar, Rafael, vai ser. Exatamente. Então, assim, a gente tem que perguntar pra mulher da gente se a gente quer, né? Se a gente gosta. Isso porque ele não Então, o chat GPT, ele vai simplesmente terceirizar esse processo. A gente já tá falando de jornada do cliente, então o nosso cliente Rafael aqui, a gente tá em busca de uma namorada pra ele. Que é isso, cara? Ei, tu vai cortar isso aí. Pode cortar. Casar é bom, cara. É ótimo, casa. Eu sou casado. Ele não fala que negócio. Eu não posso falar que é problema. Né? Mas, ó, essa parte tu corta. Só pra fazer um comentário aqui que eu lembrei. Esse negócio do relacionamento, né? Hoje, aí tem umas coisas surreais, né? Do próprio relacionamento. Eu digo, por exemplo, que se você fizer tudo certo, o cliente sai 90% satisfeito. Por quê? Porque tem muitos processos da nossa atividade que são desconhecidas pra ele. Eu digo nem desconhecidas. O processo de financiamento bancário, por melhor que seja o teu processo, ele não é um negócio que roda macio, redondinho. Você pega os cartórios, por exemplo. A gente está falando de ChatGPT, inteligência artificial, blockchain. Cara, tem cartório aqui que não tem internet. Não vou dizer aqui com o nome, mas
Tem cartório aqui que não libera a senha do Wi-Fi para o funcionário. Né? A gente tem essa solução, a gente ainda tem esse negócio. Ou seja, o mundo tá migrando para o blockchain e a gente ainda vê situações. A gente está falando aqui, o nome da nova moeda brasileira, aí, a moeda digital? Brasil. Brax, Drex, não sei o quê. Drex, né? Acho que é Brax. Não sei não. Drex. Enfim, é um nome bonitinho desse aí. Por exemplo, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma jornada do cliente assim, eu não vou dizer perfeita, mas 90%, quando a tecnologia ela começar a realmente ser aliada desse processo. Por exemplo... Eu diria quando o homem entender que a tecnologia pode ser uma aliada. Cara, eu não digo nem um homem, porque o homem já entendeu. A gente precisa aí, de novo, o Sindusconf tem uma parte fundamental nisso, é que a gente precisa trabalhar com que a tecnologia desburocratize nosso setor para que a gente efetivamente consiga atender e fazer uma jornada do cliente mais... Por exemplo, se o cliente chegar hoje na pré-venda, no stand de vendas ou mesmo no Omnichannel, sendo atendido pelo ChatGPT, imagina esse cliente ter a certeza que com os dados dele, né, com o blockchain, ele já saiba, por exemplo, qual é o crédito dele, se ele pode, se não pode. Imagina o cliente já ter uma análise jurídica do imóvel todinha via blockchain. Ou seja, o que o mercado imobiliário vai acontecer nos próximos anos é que a gente vai digitalizar os processos para que as coisas elas comecem a convergir e sincronizar. Então, a gente conseguir aí diminuir o ciclo de regularização de um terreno. Uhum. O simples fato da gente fazer da gente ter um registro... Vocês têm alguma noção de blockchain, não? Sim. Mas assim, só um parênteses aqui. Enquanto o ChatGPT não chega, o Sinduscon ele tem agora o selo juridicamente perfeito. Né? Então essa parte da análise do empreendimento, se o empreendimento está direitinho, a gente deixa para o Sinduscon, que aí esse selo é gerado, inclusive todos os empreendimentos aqui da J. Simões tem, da Correta. A gente, por sinal, é a construtora que tem mais selo juridicamente perfeito. Olha aí. Então quem está falando aqui sabe propriedade. A Luana que me disse, acho que no mês passado pediu mais um. Eu acho que vocês são aqui os que tem mais selo. Tá na promoção. Mas enfim, voltando aqui à história da tecnologia. Então eu acho que em pouco tempo a gente vai ter realmente um mercado que nós vamos conseguir. Porque eu digo sem medo de errar. A nossa grande falha enquanto mercado é resolver essa parte da burocracia brasileira. Na hora que a gente tiver novo adjetivo. Burocracia. Porque tem coisas que são burras mesmo, né? Então, na hora que a gente conseguir usar a tecnologia para poder desmistificar isso aí, um selo juridicamente seguro desse, ele vai ser quase que... obrigatório. Eu não digo nem obrigatório. Vai fazer parte do processo. Vai ser parte, porque não vai justificar você não fazer correto, porque se as coisas elas estão desburocratizadas, né, ou desburocratizadas, a gente vai conseguir fazer esse processo de uma forma muito mais suave. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acredito que se a gente conseguir juntar as mãos, né, e trabalhar por um setor que efetivamente a gente vai conseguir tirar esses entraves, eu acho que a gente vai resolver a vida acho que de todo mundo. Parcela. Acho que de todo mundo a gente vai conseguir ser mais eficiente. Mesmo assim, a gente só vai atender 90% do que o cliente está deixado. Assim, 90% vai aumentar para 91%. Rapaz, olha, chegar a 95% já está perfeito. Nunca vai deixar. Porque assim, é impossível você atingir até a sua própria vontade 100%. Então, uma pessoa que você nunca viu, não conhece. Vai ter sempre alguém ter sempre alguma coisa. Vai ter sempre alguém que vai estar insatisfeito por alguma coisa, às vezes por motivos próprios, né? Isso. Eu digo muito, a gente fala muito desse negócio de pontualidade de entrega, que eu acho que isso, na verdade, é a parte mais importante de toda a jornada do cliente. Porque, vamos parar para pensar aqui. Vamos supor que esse ciclo é muito longo, né? A gente está falando do ciclo de 11 anos, menos 5, 6 anos. 6 anos. Então, se eu lanço um prédio, né? Já tenho 6 aninhos aí. Vamos supor que eu atraso 1 ano, atrasa 2. Né? O cara que me comprou um apartamento no pré-lançamento, 6 anos depois, a vida dele mudou completamente. Uhum. Ele pode ter casado ou descasado, ele pode ter tido mais filhos, ele pode ter se separado, ele pode ter...
Pode ter casado duas vezes. Pode ter casado 2 vezes, né? A demanda por espaço muda completamente. O rumo da vida dele passou por uns 3... Ou seja, eu diria, eu brinco... Foi quase uma geração. Eu brinco... E o pior, Rafael, é que cada vez mais o comportamento de consumo tá mudando tão rápido que 5 anos tudo muda. Isso é verdade. Nós estamos em 2020 e... Cara, se carro muda todo ano. A gente está em 2023. Tira 5 anos. A gente está em 2018, né? Quantas coisas não existiam em 2018 que existem hoje, que são coisas do dia a dia? Vou só te dar um dado interessante. Quando a gente lançou o primeiro J Smart, a gente começou a levantar alguns dados do que podia mudar o mercado, né? E eu lembro que a gente começou a falar sobre IoT, né? Internet das coisas. Eu falava IoT na época, eu falava, o quê? Aí pra onde? Aí o quê? Aí eu falava de internet 5G. Que quando essa internet 5G, a internet das coisas vão fazer assim. E eu lembro uma vez que eu falei assim, e a geladeira vai te avisar quando acabou requeijão e ela vai pedir pra você e vai chegar na porta da sua casa. Aí o cara disse, rapaz, essa geladeira é mais inteligente do que eu. Mas, cara, isso aconteceu. Só um modelo que foi diferente. Por quê? Hoje, se você quiser comprar o requeijão e chegar no mesmo dia na sua casa, é só pegar um rap desse e pedir. Ou seja, em 2018, não tinha. 5 anos. Mudou tudo. Cara, é surreal. É surreal. E aí, de novo, jornada do cliente. A gente, tipo assim, para ter uma jornada do cliente perfeita, não existe nada perfeito, você precisa quase ter uma bola mágica, porque você literalmente precisa adivinhar o futuro. E adivinhar o futuro, meu amigo, é tipo assim, ninguém vai adivinhar o futuro, mas a gente tem que ter o mínimo, né, de estratégia para poder errar o mínimo possível. Eu digo que o campeão não é o que acerta tudo, é o que erra menos. E pra gente finalizar, porque a gente já estendeu um bocado, pra vocês verem o quão longo é a jornada de um cliente. Né? Então, assim, teve assunto aqui pra A gente não falou nem sobre manutenção. Que a manutenção, pessoal... Que são 5 anos aí. Existe um episódio, na verdade 2. Existe o de 4. 2 de entrega de obra e 2 sobre manutenção, que tá na 2ª temporada, vocês podem voltar. E tem os da norma de desempenho também. Tem os da norma de desempenho, que é um pouco linkado, são mais 2 falando sobre isso, ou seja, 6 episódios para vocês darem uma estudada, que é justamente falando sobre esse pós-venda, o que é que acontece depois que você entrega o imóvel, que isso também é uma responsabilidade da construtora e que não deixa de ser a relação com o cliente. E às vezes, infelizmente, é a que causa mais atrito. Então a gente tem que estar preparado para isso, você tem que se preparar para isso, para poder ter ali, digamos assim, o melhor resultado possível. Eu acho que pra gente finalizar, Daniel, eu queria que tu falasse, desse uma pincelada sobre a importância da transparência com o cliente. A gente já pincelou várias vezes, falando de várias formas, mostrar para ele como é que faz, o que é, porque ele é um leigo e tal, mas talvez esse é o grande... Diga assim, se você não tem esse domínio de como transparecer para o seu cliente, talvez você tenha tempo contado no mercado? Eu diria que transparência transparência é para poucos, né? Porque o que é transparente para mim talvez não seja transparente para você. De fato. A gente pegar um óculos de grau. Eu acho que a única coisa que garante a perpetuidade de qualquer empresa, não estou nem falando de construção civil, é você ter relações transparentes. Quando eu digo relações transparentes, não é só relação transparente com o cliente, é ter uma relação transparente com o fornecedor, é ter um relacionamento, é ter uma relação transparente com o colaborador, do CEO ao carpinteiro. Eu acho que o mundo hoje ele é de transparências. Por quê? Hoje é muito fácil você... Na verdade, hoje é muito difícil você contar uma mentira. Porque a informação hoje é tão plural, tão... se você entrar no... Meu pai que fala muito isso. Se entrar no YouTube e quiser descobrir como é que faz uma bomba atômica, vai ter alguém lá lhe ensinando a fazer uma bomba... Tô exagerando bomba atômica, mas se você quiser descobrir qualquer coisa sobre qualquer assunto, vai no YouTube, no ChatGPT, né? Então, eu acho que a transparência, né, das relações, principalmente, ela é a única coisa que garante hoje a perpetuidade de qualquer negócio. Tô nem falando da construção civil, tô falando de forma geral. Por quê? E aí, de novo, 90% dos casos, o cara tá depositando lá na SPE, na construtora, etc e tal, o dinheiro que ele tem, o dinheiro que ele não tem. Concorda? Eu acho que, no mínimo,
no mínimo, ele merece ter uma relação transparente. É o que eu cobro lá na empresa todos os dias. Está atrasado? Fala pro cliente. A primeira coisa que você fala, está atrasado, aconteceu isso, isso e isso. A gente está trabalhando para não acontecer de novo. E pronto. Errar faz parte. Mas é muito importante que você saiba assumir o erro. E você explique para o seu cliente o que é que está acontecendo. Eu falo na consultora que um grande desafio é você alinhar expectativas. O que eu digo alinhar expectativas? É tipo assim, se deu um problema, alinha expectativa com o cara, ó. Atrasou, por isso. Rapaz, hoje em dia você tem que alinhar expectativa. Não dê surpresa pro cliente. Rapaz, a gente teve uma coisa interessante. A gente tá tendo que alinhar expectativa até para antecipar a obra. Já viu o cliente reclamar porque eu antecipei a obra? Já. Pois é, acontece. Verdade. Ó, pessoal, a gente já adiantou um dia na obra. Aí chega no outro mês, adiantamos outro dia, aí outro dia. E vai quando o cara recebe uma cartinha dizendo que eu vou entregar 6 meses antes, eu tomo um susto do cidadão. Dizendo assim, o próximo mês pode se mudar. O cara, epa! Ei, mas eu tava preparado, não, volta. Né? É desse jeito. É, doideira. Infelizmente, até as notícias boas, elas têm que ser dadas da forma mais correta, saudável para não haver desgaste. Exatamente. Até notícia boa, você precisa ser transparente, né? Uhum. É mais fácil do que a notícia ruim. Mas não e o tato também, né? Não é o que a pessoa está esperando. Assim, tudo que foge da normalidade, seja para melhor ou para pior, você tem que ter ali um tato um pouquinho mais delicado para conseguir passar essa informação. Às vezes até próprias coisas que estão no contrato, que você sabe que a pessoa não leu. Ah, tem isso, é? Verdade, existe isso, né? Começou a acontecer esses dias aí, né? Assim, as coisas que acontecem todo dia, né? Então, até, às vezes, eu brinco lá no escritório que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Porque às vezes o cara vai estar... mas eu não sabia. Cara, infelizmente tá escrito, tá aqui, mas como é que você quer resolver? Eu tenho essas opções aqui pra resolver. Normalmente, eu sempre dou mais de uma opção, pra às vezes no cara ficar assim, ele tá me impondo isso. Não tô impondo. Eu tô dizendo que tem duas. São duas imposições, mas é uma opção. Então, tudo isso é importante, faz parte dessa jornada. Eu tenho um livro que seria até bacana, entendi pro Daniel, chamado Especialista em Pessoas, que te ajuda a entender como funciona o outro. E aí isso ele serve tanto na nossa vida pessoal, mas principalmente na nossa vida profissional. Porque a vida profissional ela é uma vida básica e exclusiva de relacionamento. Se não tiver um bom relacionamento, ela acaba. A família... Isso aí a gente aprende na faculdade, cara. A engenharia tem a cadeira lá. Tem a cadeira de relacionamento interpessoal, né? Com certeza. Pessoal. Os professores te matando e tu sobrevivendo. Essa é a psicologia que tem lá. E o quão importante isso é, principalmente nos dias de hoje, onde a acessibilidade está cada vez mais fácil. As pessoas estão cada vez tendo mais informação. E a gente, quando há essa transparência, há esse entendimento da persona que a gente está negociando, cara, tu tem um trunfo, assim, absurdo no momento da negociação. Então, fica de dica para quem tá assistindo a gente. O nome do livro? Especialista em Pessoas. É um da capinha laranja. Tu sabe o nome do autor? Thiago Brunet. Me passa. Passe. Se bem que vai estar gravado, eu lhe mando um, porque assim, é um livro muito bacana, muito importante. Eu acho que todo mundo deveria E, Rafael, só complementando o que você falando, eu acho interessante porque eu tenho percebido de anos pra cá que às vezes, falando sobre relacionamento, né, jornada do cliente, eu falo muito isso na construtora. Às vezes o cliente, ele quer... Às vezes você vai dar um não. Você só pode dar um não. O cliente chega assim, eu quero fazer um andar mais aqui na minha casa. Eu quero trocar o piso inteiro com o apartamento todo pronto. Eu quero, sei lá, vem pedidos simples e complexos. Mas às vezes os pedidos simples, a depender até da fase da obra ou da forma que a obra foi contratada, ela não pode ser feita. E eu digo muito que às vezes o cliente, ele só quer ser ouvido. Você pode até dar um não, mas você tem que escutar. Acho que uma das maiores experiências de relacionamento com o cliente, obviamente toda empresa tem problema, toda empresa tem reclamação, cliente fica insatisfeito com isso, cliente insatisfeito com aquilo, mas a gente sempre fala o seguinte, olha, a gente vai atender até onde é possível. A partir daqui não dá, solução é essa, você acabou de falar, solução é essa e tal, mas escuta. Porque o grande erro de muitas empresas é não escutar, delega tudo pro time.
Às vezes o líder não tem acesso e às vezes o próprio líder não tem a oportunidade de tentar dar uma solução. Não estou dizendo que a solução dada pelo líder ela é perfeita, mas pelo menos para o cliente saber que houve a tentativa de tentar uma resolução, um problema que seja, né? Até porque muitas vezes o problema, né, do cliente, às vezes não é nem da construtora. Às vezes o cliente pegou no meio do processo e se separou, perdeu o emprego. Eu não vou chegar para um cara desse, chutar ele da porta porque ele não aprovou um financiamento bancário. Você tem que chegar lá pro cara, rapaz, ó, realmente agora eu vou gerar aqui o crédito, para você não perder, a gente fazer um distrato, eu vou gerar aqui o crédito, vou botar outro apartamento, você vai pagando do jeito que dá, não sei o quê. Agora, obviamente, isso não é regra, né? São as exceções. São as exceções. Mas você tem que ter, com aquela palavrinha que o pessoal fala muito, que eu gosto, Feeling? Hã? Feeling? Não, é uma empatia. Você tem que ter empatia com o cliente, porque às vezes você pega um cliente que você acha que o cliente tal é confuseiro, é barraqueiro, e às vezes a pessoa está passando por um problema, que você falou de gestão de pessoas, né? Mas a gente tem uma equipe muito antiga lá, a Fabiana que trabalha com a gente há não sei quantos anos, ela, tipo assim, ela já virou quase uma psicóloga. Já ouviu o problema de todo mundo. Rapaz, ela já consegue até ler o cliente. Né? Porque já passou por tantas coisas, clientes bons. Eu não digo que não existe cliente ruim. Existe cliente, talvez, no momento ruim. Às vezes o cara tá com um problema em casa, às vezes o cara tá com um problema com a mulher, às vezes o cara se super endividou, às vezes o cara comprou aquilo ali não se programou. Não se programou, às vezes o cara comprou aquilo. Enfim, assim, a gente tem que respeitar, ter empatia e tentar fazer o máximo, né, para tentar resolver, né, o problema, as soluções e realmente dar uma boa experiência. Eu falo isso no episódio sobre RH, uma siglazinha que a gente aplica lá na empresa, ODSA. Aí eu vou falar pro Daniel assistir o episódio e descobrir. ODSA? ODSA é ODSA. ODSA é uma conduta é uma conduta interna da empresa que a gente criou para eventos. Entendi. Seja ele positivo ou negativo, tem um passo a passo que a gente senta com... Lá na consultora a gente trabalha o servente. Quando eu quero que alguém resolva alguma coisa, a gente tem o TBC. Tira a bunda da cadeira. Boa, esse aí. Esse é bom. Então, acho que já falou bastante coisa. Só mais uma vez agradecendo Daniel. Se tu quiser deixar os arrobas da J. Simões e tal, o pessoal dá uma pesquisada. Agradecer também ao Mário, que esteve aqui conosco mais uma vez, mais um episódio. E a Engaja também, que está sempre com a gente aí, cedendo esse espaço maravilhoso. Daniel, muitíssimo obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Sinduscom Jovem, né, pela oportunidade. E aí, se você quiser acompanhar a J. Simões nas redes sociais, é @J. Simões Engenharia no Instagram. J. Simões Engenharia também no YouTube. E o meu perfil profissional é Daniel _J. Simões. Bom? Maravilha. Grande abraço. Daniel, Mário, quer fazer as honrarias? Não, só continuar agradecendo aqui o espaço, né, a oportunidade que a gente tem para falar sobre temas tão relevantes para o mercado. Agradecer a participação do Daniel, falar um pouquinho da história dele, da J. Simões aqui. E eu acho que merece um outro episódio, né? A gente tentou focar mais aqui sobre jornada do cliente, mas se a gente conseguisse trazer o Daniel aqui para falar sobre um desenvolvimento de produto, uma parte mais outro fluxo. É um outro, né, tema bacana. Talvez até, quem sabe, um dia a gente falar com ele. A gente fazer um episódio, assim, uma temporada. E tem que perguntar aqui para ele se dá certo. Trazendo grandes construtores e falando um pouco da história de cada um, até para inspirar quem está começando, quem almeja chegar no nível de alguns construtores, até menores, maiores, mas que sejam associadas. Vai ter que ser associado. Regra número 1. Mas que tem uma história bacana aí pra poder compartilhar com o pessoal. Tem muita história. Tem, com certeza. Tem muita história. Eu acho que tem construtora que a gente tá talvez na 3ª geração já. A gente lá da Beton tá na 3ª. Pronto. Beton tá na 3ª. Verdade. 51 anos. É tempo. É um bocado. Então pronto, pessoal. A gente agradece você que ficou com a gente aqui até agora. Talvez o episódio mais longo da gente, mas que teve muito conteúdo. Te agradeço infinitamente por ter ficado até aqui. Próxima semana, terça-feira, 7 da manhã, vai ter mais um episódio para você,
mais um Sindustalk, o Sinduscom Jovem, levando conteúdo para o conforto da sua casa, o conforto do seu carro, onde você estiver ouvindo, você vai conseguir estar aprendendo alguma coisa. Então, utilize esse tempo que às vezes a gente esquece para também adquirir um pouco de conhecimento. Mais uma vez, obrigado, Daniel, obrigado, Mário, obrigado, Engaja. Até a próxima com mais um Sindustalk. Valeu? Valeu!